ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que vivo está, que vivo está, que vivo está. Que vivo está, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, vá sem medo então, verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus foi para o deserto ficar em consagração. O inimigo também foi para fazer a tentação. Quando Cristo teve fome, Satanás deu sugestão. Mostra que é poderoso, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: pouco importa se estou com fome ou não. A palavra do meu Pai é minha alimentação. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu pra sempre, 10-0 pra Jesus. Aonde a brasa esquenta, se juntar o fogo pega. Reunidos 2 ou 3, a labareda fumega. Porque Jesus nos falou, fica em Jerusalém. Lá Ele mandou poder e vai mandar aqui também. Joelhos, rosto no pó, na rua ou mesmo em casa, no monte ou na igreja, Deus manda fogo na brasa. Se humilharmos com fé, Deus não precisa
responde, o fogo cai. A boca da noite não fala nada, a manga da blusa não mata a fome, bainha não serve pro peixe espada, o prato é pra comer e não come, a asa do avião não tem pena, as pernas do óculos não usam calça, a mão de pilão pra ninguém acena, calçada tem pé e vive descalça. Tem coisas que parece ser, mas não é. Só Deus é até o que não parece. Deus se manifesta onde quiser. Só quem tem discernimento conhece. Vou ficar com Deus, quero estar com Deus. Ninguém me segura, vou pras alturas, Ele prometeu. Ele fez de tudo pra dar ao mundo um lar eterno, um lugar no céu melhor que um castelo onde o condomínio pertence a Deus. Esse condomínio ainda está aberto, mas muito em breve ele vai fechar. Faça sua reserva e o seu contrato vem assinar. Lá não tem enchentes, nem vendaval, não tem dia e noite, é tudo igual, é um reino forte, pois nem a morte passa por lá. Vou morar com Deus, vou ficar com Deus, quero estar com Deus. Ninguém me segura, vou pras alturas, Ele prometeu. Ele fez de tudo pra dar ao mundo um lar eterno, um lugar no céu melhor que um castelo onde o condomínio pertence a Deus. Ele fez de tudo pra dar ao mundo um lar eterno, um lugar no céu melhor que um castelo onde o condomínio pertence a Deus. Está começando no seu aparelho, através das redes sociais, no seu aplicativo, no seu rádio, mais uma corrente positiva. A partir de agora, meu amigo, minha amiga, se você estiver vivendo algum problema, alguma dificuldade, se você estiver aí nos momentos difíceis de sua vida, para um pouquinho, para aí por alguns minutos, fica ouvindo a nossa corrente positiva. Vai lá, pega um objeto pessoal, sua carteira profissional, um copo com água, um copo com óleo, uma fotografia, uma peça de roupa e coloca perto do seu aparelho. E fica perto do mesmo com todo o seu amor, com toda a sua sinceridade, com toda a sua honestidade e com muita, mas muita fé em Deus. Faça a sua oração, faça a sua reza, faça o seu agradecimento. Se você não souber rezar, orar, fale com Deus. Coloque para Ele todas as suas dificuldades, todos os seus problemas. Ele vai estar te ouvindo. Ele vai te dar um retorno, ainda que demore um pouco. E este retorno virá por sinais ou então por alguns acontecimentos. Mas ao você falar com Deus, a você orar ou a você rezar, não precisa gritar, não precisa berrar, não precisa sapatear, não precisa pular, não precisa nada disso. Você não precisa mesmo nem usar o som da palavra, porque Deus ouve a sua mente.
Deus ouve e sabe o que você está pensando. Portanto, use a tua mente para falar com Deus. Talvez também o teu coração, como muitos são acostumados a dizer, usar o coração, se bem que quando na verdade tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós falarmos, a única responsável é a mente, é a cabeça. O coração, muitos dão ao coração tarefas que não é do coração, mas fazer o que o ser humano inventa. Então, se você quer falar com Deus, usa a tua mente. Usa a tua mente. Concentre-se e tenha fé. Fale com Deus. Converse com Deus. Tudo em silêncio. Deus vai te ouvir, gente. Você não precisa guerrar, gritar. Você não precisa nada disso não, porque Deus te ouve. Deus sabe de tudo sobre a tua vida. Daquilo que já aconteceu, daquilo que está por acontecer. Então Deus é realmente o sabedor de todas as coisas. Meu amigo, minha amiga, hoje eu quero falar com vocês, talvez, sobre alguns temas importantíssimos. Primeiro eu quero falar com vocês sobre o pecado. Muita gente, ou muitas pessoas que vivem no planeta, principalmente aqueles religiosos, fanáticos, tem muitas coisas que eles atribuem. É pecado isso, é pecado aquilo, é pecado aquilo. Sabemos que pecamos, sabemos que erramos. Eu mesmo sou pecador. Eu cometo erros, eu cometo falhas, eu tenho os meus momentos de lazer, de prazer. Eu brigo, fico bravo, revoltado, em busca dos meus direitos e dos direitos daqueles que precisam e merecem. Eu sou pecador e não tenho medo de dizer isso a vocês, de falar isso a vocês. Eu cometo pecados, às vezes graves, às vezes gravíssimos, mas eu cometo pecados. Eu sou um pecador. Sabe por que eu sou um pecador? Porque eu vivo num planeta onde vivem muitos seres humanos. Porque nós somos pecadores. E nós viemos ao mundo com todas as missões possíveis, de erros e acertos. Nós erramos, nós pecamos e assim tocamos a vida. E também acertamos em alguns casos. Mas eu tenho quase que certeza que nós mais pecamos e erramos do que acertamos. Porque nós somos seres humanos. Porque nós somos falhos. E eu tenho pecado, hein, gente? Eu tenho pecado, e muitos. Eu serei julgado. E eu terei a minha sentença. Como todo terá a sua sentença. Eu serei julgado pelos meus atos e ações. Então tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu estou fazendo, tudo aquilo que eu vier a fazer, eu vou responder por isso. Você também está do outro lado. Você também. Aí muitos dizem, mas Walter, eu entrei para a igreja, eu pedi perdão para Deus, e eu estou perdoado, eu sou uma nova pessoa, eu fui batizado. Não é verdade. Não é verdade. Você entrou sim para uma igreja. Concordo. Você pode estar indo numa igreja. Mas daí a estar perdoado, o caminho é muito longo. Por que o caminho é longo? Porque nós somos passíveis de erros e acertos e pecados a todos os momentos.
Nós pecamos a todos os momentos. Então, quando você, meu amigo e minha amiga, tem na ideia de repente, seguir uma religião ou frequentar uma igreja, tá? Não significa que você já está perdoado e que você já está apto a ter um bom julgamento e já ter um caminho excelente, já ir para o céu e assim por diante, como dizem aqui no planeta Terra. Porque, gente, nós pecamos. E quando nós pecamos, eu digo com toda a autoridade, digamos assim, nenhum homem da terra, seja ele quem for, está apto a declarar sobre nossas vidas o perdão. Não, porque é uma coisa muito particular entre você e Deus, entre eu e Deus. Desculpem, mas toda essa coisa do Papa, dos pastores, dos padres, gente, somos seres humanos. Somos todos iguais perante Deus, segundo Ele mesmo. Não tem diferença. Cada um no seu trabalho, na sua atividade, no seu afazeres e assim por diante. Ah, mas o Papa, ele está... é Pedro ou Paulo? Pedro, né? O Papa está lá, Pedro, né? Como se fosse Pedro. Peraí. Pedro ou Paulo? Eu não me lembro direito agora. O Papa está ali. Ele tem um certo poder perante a religião em que ele faz parte e perante nós seres humanos, e de repente tem lá a maneira dele dirigir ou de ele coordenar tudo, mas daí a ele poder realmente nos dar o perdão. Eu gosto do Papa Francisco, eu admiro o Papa Francisco, nossa, admiro demais, mas como ser humano, ele está lá, é lógico, num alto escalão, tem que ser respeitado. Lógico. Ele é o presidente, de repente, da denominação religiosa a qual ele pertence, né? Tanto é que é verdade que eu estou falando, porque se o Papa, vejam os senhores, agora o que eu vou dizer, se o Papa realmente estivesse ali no lugar de Pedro ou Paulo, não sei, não me lembro direito agora, não vem na memória mesmo, mas se ele estivesse ali substituindo Pedro, ele tinha um valor sobre todas as religiões. Ele tinha que ser respeitado sobre todas as religiões. E todas as religiões, querendo ou não, teriam que ser subordinadas ao Papa. Então vocês vejam, o Papa, ele só tem um certo poder perante a religião ou a denominação religiosa a qual ele pertence. É uma coisa. Então o Papa, ele não tem autoridade sobre a evangélica. Ele não tem a autoridade sobre a espírita, sobre os candomblés, sobre as umbandas, sobre outras religiões mais. Ele tem uma certa sobre uma certa autoridade simplesmente sobre a denominação religiosa católica. E se o Papa realmente tivesse todo esse poder que venha de Deus ou da parte de Deus, ele seria respeitado e todos teria que obedecê-lo, de uma maneira ou de outra. Então, gente, é complicado você passar a um ser humano, seja ele qual for, o poder de dar o perdão usando o nome de Deus. Porque quando você comete uma falha, e você que está vivendo no planeta,
é uma particularidade entre você e Deus o que você faz. Não é entre você e o Papa. Não é entre você e o obreiro. Não é entre você e o pastor. Não é entre você e o preletor. Não é entre você e o missionário. Nada disso. O seu problema, a sua solução tem que ser resolvida com Deus. Você e Deus. Ainda que Deus, nós não o vemos fisicamente, materialmente, mas a tua mente tem que saber trabalhar isso para que você possa realmente estar em paz com Deus. E é difícil você estar 100% quites com Deus, com suas obrigações. Nós respeitamos o Papa, nós respeitamos os pastores do bem, nós respeitamos todos aqueles que estão aqui para falar a verdade, para pregar a verdade, para usar a verdade. Nós respeitamos, mas nós não somos obrigados a acatar tudo aquilo que eles falam ou que eles fazem. Não somos. E acho que nem devemos, porque nós estaremos desta maneira valorizando mais o ser humano do que o próprio Deus, como eu acabei de dizer. O que você faz aqui é uma particularidade entre você e Deus. É importante a gente saber esse ponto. Mas então, por que eu devo ir à igreja? Porque a igreja é como uma escola. Ela acaba ensinando você não a prática, mas a teoria de como você deveria agir. E tem muitas ainda que não ensinam direito. Tem muitas ainda que não ensinam direito. Então é uma escola. Como uma escola forma um aluno. Então a missão da igreja no planeta é ensinar, de repente, uma conduta para você. Uma educação religiosa para você. Para que você realmente possa, de repente, ter um êxito, religiosamente falando, na tua vida. Para você aprender a respeitar o próximo. Para você, de repente, aprender o valor espiritualmente do próximo. A igreja é importante, sim. Mas ela não tem. Os seus dirigentes não estão capacitados para dar um perdão a você como se ele fosse o dono da verdade, como se ele fosse o próprio Deus. Eu não estou falando aí só dos pastores, estou falando de uma maneira geral, de todos os líderes religiosos. Papa, dos pastores, dos preletores, dos bispos, dos espíritas, eu estou falando nesse sentido. Eles, de repente, têm uma capacidade de ensinar a teoria para que você, de repente, possa ter uma boa convivência espiritualmente e religiosamente falando. Mas agora, toda a sua particularidade, todas as suas atividades, tudo aquilo que você faz aqui no planeta é algo muito, mas muito pessoal entre você e Deus. Cabe a você, né? Cabe a você orar, rezar. Se não souber rezar ou orar, falar com Deus à sua maneira. E cabe a você ter regras na sua maneira de viver, no seu comportamento. Cabe a cada um de nós. Cabe a mim, né? Saber se eu estou fazendo certo ou errado no planeta. A Bíblia, ela nos ensina algumas coisas, sim. Mas, gente, tem coisas na Bíblia que nós temos que realmente ficarmos atentos. Ter algumas visões que, de repente, não é aquilo que nós gostaríamos que fosse. A Bíblia, ela é importante, mas ela também confunde a gente.
dizem e conversamos por aí, e nós ouvimos muito em falar que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Sim, ela foi inspirada por Deus, mas ela não foi totalmente escrita, ela não foi reformulada, ela não foi adaptada, ela não foi traduzida totalmente por Deus. Tiveram alterações gravíssimas, tiveram mudanças gravíssimas, e tem muitas coisas que não foram contadas na Bíblia. Hoje, gente, todos aqueles compositores, os autores, os escritores, todos são inspirados também por um ser chamado Deus. Mas ser inspirado por Deus não significa que aquele que está sendo inspirado por Deus está fazendo o correto, porque ele pode fazer o que ele quiser no momento em que ele estiver escrevendo ou compondo alguma música, algum filme, algum livro e assim por diante, como também foi assim e é assim a Bíblia. Não tem segredo. Você percebe? Veja, quando você, meu amigo e minha amiga, assiste um filme religioso, ou então um filme contando algum drama da vida de uma pessoa que de repente tem a fé e acredita. Este filme, ele foi inspirado por um homem, um autor. E esse autor colocou nesse filme aquilo que ele imagina que seja, na sua inspiração, mas não significa que a inspiração desse autor tenha vindo de Deus. Porque a inspiração nossa, é da nossa mente. Nós inspiramos, nós escrevemos, e nós temos essa capacidade. E por isso que eu digo, temos que tomar cuidado na Bíblia, porque Deus pode ter dado a todos os homens da época que escreveram a Bíblia a capacidade, tanto quanto aos autores, escritores de hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Eu quero passar para vocês que nem tudo o que está na Bíblia, de repente, pode ser o correto. Eu não estou dizendo que não é bom ler a Bíblia, pelo contrário, é bom ler, mas é bom analisar os fatos quando você fazer a leitura da Bíblia, tirar o que realmente é importante, que tem muitas coisas importantes na Bíblia. É a mesma coisa os espíritas. Nós temos aí os livros de Allan Kardec, os livros de Bezerra de Menezes e outros livros espíritas mais, inspiradas pelos seus escritores, e que tiveram coisas maravilhosas colocadas nesses livros. Então, se for a Bíblia a palavra de Deus, os livros espíritas também são a palavra de Deus, e nós temos que respeitá-las. Não é assim? Então é por isso que, traduzindo e falando na simplicidade, livro, Bíblia, que realmente falam coisas boas, tem que ser respeitados. Mas temos que ter o cuidado para não nos enganarmos nas interpretações e nas escritas desses livros e da Bíblia. Porque é um conjunto de coisas que, se somarem, nós tiramos coisas boas e também tiramos coisas que teremos dúvidas. Vocês estão entendendo aonde nós queremos chegar? Se vocês não estiverem entendendo, com uma simples palavra, eu já disse aqui, é para se fazer. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos e ações. E nós temos um compromisso, espiritualmente falando, diretamente com Deus. E nós não precisamos de nenhum intermediário nesse sentido. Agora, é lógico que nós podemos ter aí
os antecessores, aqueles que intercedem por nós. Os intercessores, eles intercedem, mas não tem 100% do que Deus tem. É importante a gente ter uma ciência de que tudo aquilo que nós fizermos terá que passar na hora do julgamento para Deus. Walter, isso é pecado. Gente, tem o que é pecado e o que não é pecado. Isso não precisa você frequentar nenhuma religião para saber o que você faz de certo ou de errado. Não precisa. De repente eu não vou em nenhuma religião, eu não sigo nenhuma religião. Gente, mas eu tenho que saber o que eu faço de certo e de errado. Eu posso roubar? Não. Eu posso matar? Não. É simples assim. Eu posso ser feliz amando quem eu quiser? Lógico. Essa coisa de que o amor, dependendo do amor, é proibido, eu acho que é impossível acontecer. Porque na verdade Deus ama a todos, até mesmo aqueles que amam de uma maneira proibida. Deus ama a todos. Mas não, tem sempre uma denominação religiosa que quer crucificar, que quer massacrar uma classe, porque a classe vive uma felicidade. A Bíblia fala de tantas coisas, fala dos homossexuais, a Bíblia fala aí daqueles que... Gente, tem tantas coisas pior do que viver feliz, quando você, ainda que ame alguém do mesmo sexo. Eu não entendo certas coisas, me desculpem, mas tudo tem que ser dito às claras. Nós somos livres, você é livre para fazer o que quiser da tua vida. É pecado mais grave, quer um pecado mais grave do que o aborto? O aborto é um pecado gravíssimo. Mas mesmo assim, o aborto, dependendo da maneira como ele foi feito, ele pode receber o perdão de Deus. Mas como, Walter? Exemplo, de repente, um bandido estupra uma mulher. A mulher se engravida. Este aborto, de repente, não seja um pecado tão grave assim, porque a mulher está tendo esse filho contra a tua vontade e foi feito esse filho sobre uma agressão terrível. O aborto espontâneo, quando uma senhora, uma mulher engravida e quer fazer o aborto simplesmente por fazer porque não quer o filho ou porque a família não pode saber, esse é um pecado grave. É diferente do que aquela que foi estuprada e que foi violentada na marra sem ela querer. Ainda assim, gente, é para se pensar, porque é complicado. É complicado nós discutirmos isso, porque eu pergunto a você: que culpa aquele feto tem de que aquela mulher foi estuprada? Então, tudo isso é para se conversar. Não é? Então vocês crucificam de repente, as religiões principalmente crucificam pessoas sem a necessidade de crucificar, porque o perdão só cabe a Deus. É Deus quem decide se está perdoado ou não. É Deus quem vai dar a palavra final. Não adianta a igreja falar assim: eu não aceito esse elemento na minha igreja porque ele faz isso, ele faz aquilo. Está errado, isso não é a casa de Deus. A casa de Deus tem que estar com as portas abertas para receber a todos, independente do que a pessoa é. Se ela é bandida, se ela é ladrona, se ele é estuprador, se ele é homossexual, se ele é rebelde, se ele sentir que ele vai na igreja, ele tem que ter as portas abertas e
melhor ainda, tem que ser bem recebido com respeito. Porque a casa de Deus é a casa de Deus. Agora, pelo outro lado, olha só, gente, nós falamos em igreja, nós falamos em templo, nós falamos em santuário. A própria Bíblia também nos confunde quando ela diz que, tem capítulo e versículo da Bíblia que diz o seguinte, que Deus não habita em santuários feitos pelas mãos humanas. O que vocês entendem por santuários? É igreja. E tem outros capítulos que dizem que Jesus chegou ao templo, expulsando lá os camelôs que estavam vendendo pombos e outras coisas mais, e xingou todos de bando de corvil, de ladrões. E disse que na casa de meu pai não é lugar para vender, é lugar de oração. Então olha as contradições que existem. E mesmo assim, Jesus falando isso, tem pessoas e denominações religiosas, igrejas que fazem de lá um comércio. Então, gente, veja que eu estou falando da Bíblia. A igreja somos nós. Somos nós. E o Espírito Santo sustenta essa igreja, que é o nosso corpo. E nós temos que fazer o máximo de nós, para que nós possamos andar no melhor caminho possível. Agora, gente, quando eu digo andar no melhor caminho possível, você não é proibido de amar e de viver feliz. Não, você não é proibido. Você pode viver feliz da maneira como você quiser. Mas, diante de uma coisa, você vai responder pelos seus atos e ações. Só que tem uma coisa, o Papa, o padre, o pastor, o líder religioso não pode ter a força maior do que Deus para dizer se você está pecando ou não, se você está errando ou não. Cabe a você e Deus. Eu sei aonde eu erro e aonde eu não erro, e eu erro pra caramba. Mas por que eu estou tranquilo? Porque eu vou ser julgado mesmo. Você não tem medo da sentença? Não. Porque a sentença vai vir de uma maneira ou de outra. Eu sigo a Deus à minha maneira e não tenho medo de dizer isso. Eu vou na igreja se eu for convidado? Lógico que eu vou. Eu ouço a palavra? Lógico que eu ouço. Mas nem tudo que o homem ali fala eu vou acreditar. Eu vou reciclar. Eu vou pegar coisas boas e de repente aproveitar. E aquelas que eu sentir que não servem e que não são boas para mim, eu deleto, eu esqueço. É isso que nós temos que fazer. Então, gente, é importante o que eu falei do estupro. Agora eu pergunto, o estupro, uma mulher foi estuprada, ela ficou grávida, ela sente-se mal, ela é permitida a de repente praticar o aborto, tá? Pelos homens. Nós não sabemos se Deus permite isso ou não. Aí é que eu digo a você, qual é a força que nós homens, líderes religiosos, alguns outros líderes, seja ele quem for, tem para dar esse perdão ou não? Cabe a coisa espiritual, a coisa divina e aquele mistério que existe. Não é? Porque querendo ou não, o estupro, a partir do momento do estupro, tem o prazo para o aborto. O aborto pode ser feito e talvez não seja pecado, se ainda o Espírito Santo, se ainda o Espírito não assumiu a sua área, que é a área da matéria daquele feto. Então seria no máximo 7 dias. A pessoa sofreu estupro hoje, a mulher, de repente ela tem um prazo para tirar esse feto, isso tudo dentro da lei humana.
Agora, se ela passar um determinado prazo na lei divina, acaba sendo pecado. Vou explicar direitinho. Por exemplo, a mulher sofreu um estupro. Ela engravidou. Ela tem ali um tempo, na lei de Deus, na lei divina, na lei espiritual. Ela tem um tempo ali, daquele dia até no máximo 7 dias. Uns 7 dias, vai. Para que ela possa fazer aí o exame, ver se não se engravidou, de repente dá jeito, para tentar não deixar aquele feto se formar e chegar no momento onde ele possa receber o espírito. Entenderam? Dali para trás, ela pode até praticar o aborto, tendo, lógico, o aval da justiça. Ainda assim. Agora, passou dos 7 dias. Ainda que a justiça do homem determina que ela faça o aborto, ela está ali, passados 7 dias, ela estará infringindo a lei divina. Olha só que complexo. Aí é ela e Deus. Aí ela vai ter que se explicar. Olha, por exemplo, Senhor, aí é ela com Deus. Porque a lei do homem permitiu, mas a lei de Deus tem um certo tempo. Entenderam? Deu para entender? Se não deu, eu explico de novo daqui a um tempo. Mas então é o seguinte, é simples assim. Aí, então eu pergunto a você, amar é pecado? Depende. Se o seu amor não magoar e não machucar ninguém, qual é o mal que você está fazendo? Se a pessoa que você amou está conivente com o teu amor, está correspondendo ao teu amor, e vocês serão felizes, qual é o problema? Ah, mas a Bíblia foi inspirada por Deus, mas teve os retoques e toques humanos, como outro livro qualquer. A Bíblia, Deus pode ter inspirado, como inspira qualquer um autor, compositor e assim por diante. Mas a mudança o homem pode fazer, porque nós usamos a nossa mente. E nós somos livres, esqueceram? E nós temos o livre-arbítrio. Porque se nós fôssemos realmente seguir a Deus na sua integridade e 100%, não tem como. É impossível. Então nós temos que fazer o máximo, o possível, o impossível, para estar o mais próximo de Deus possível e tentar não cometer tantas falhas e tantos erros assim. Porque a nossa mente, ela é sábia para isso. Nossa mente, ela é sábia para isso. Sabe? E sabe também aquela coisa, eu trago você no meu coração. O meu coração está pedindo, não é o coração que pede. Já foi dito isso. Tudo no nosso corpo só tem um responsável, é o computador, é a mente. A mente, ela é responsável por tudo. O nosso cérebro, ele é responsável por tudo no nosso corpo e por todas as nossas ações. Todas as nossas ações. Tudo aquilo que nós fazemos é a mente que é a única e exclusivamente responsável. O coração é um artifício que muitos usam, porque ele é bonitinho, talvez, ou porque ele bate dentro do nosso corpo. Mas tudo, o coração, vocês não podem esquecer, que é a mente quem domina. O coração simplesmente é um órgão que bombeia o combustível para que nós permanecemos vivos. Quando alguém tem uma morte cerebral, significa o quê? Que na verdade o coração não está batendo mais por si próprio. A mente já não tem mais aquela força para fazer com que o coração continue batendo. Mas é tão misterioso também o nosso corpo, que quando os médicos dizem que teve morte cerebral, o sangue ainda continua
continua no nosso corpo até esgotar. É como se fosse uma pedra de gelo derretendo. Você põe a pedra lá, a pedra está fora da geladeira, ela está derretendo, ela acaba sumindo. E é mais ou menos assim a morte cerebral. O nosso cérebro não está tendo acesso a mais nada. Nós não estamos com sentido para mais nada. Nós já estamos tipo morto. Só que enquanto o sangue estiver ali, e o coração, devido àquele sangue que está ali, o coração continua batendo, é porque o sangue ainda está esfriando, devagarinho, lentamente, devido a tantas coisas que aplicam, medicamentos. Então ali está o coração e o sangue trabalhando, mas a mente morta. Então, ainda que o coração continue com essa força, ele não tem tanta força assim para levantar a nossa matéria, porque a nossa matéria já está esquecida pelo nosso cérebro. O nosso cérebro já não consegue mais dar força à nossa matéria, ainda que o coração esteja batendo fraquinho. É o tempo suficiente para que o decorrer dos minutos vai se esfriando, até que chega um ponto em que os médicos dizem que não tem mais nada a fazer e pergunta à família se pode desligar os aparelhos. Porque, na verdade, quem está fazendo o coração bater é nada mais, nada menos do que os aparelhos. Deu para entender, gente? É complexo, é complexo. Eu não sou médico, não sou médico. Eu não sou estudado, de repente não tenha tanto estudo sobre o corpo e a mente, mas é mais ou menos o que eu posso passar para vocês. É mais ou menos o que nós temos que entender na área religiosamente falando. Então vocês pensem nisso, analisem, estudem com carinho. O amor, dependendo do amor, não é pecado. Tudo aquilo que nós fizermos aqui, nós teremos que responder simplesmente para Deus. Simplesmente para Deus. E nenhum ser humano está apto, nenhum ser humano tem a capacidade de dar a nós o perdão em nome de Deus. Pode-se dar as desculpas. Eu te desculpo, mas cabe a Deus o perdão. Então o que os padres, os pastores deveriam fazer? Olha, você vem aqui, você vai estar conversando, a gente vai estar analisando, e você, a única palavra final do padre, ou do pastor, ou de quem quer que seja, ó, perante a religião você está desculpada. Mas o perdão cabe a Deus. Então você faz de tudo para andar o mais correto possível, para que você possa realmente ter uma boa sentença e um bom julgamento. Tirem as suas conclusões. Passarei agora ao 1 Coríntios 6 da Bíblia, viu? Versículos de 1 Coríntios 6 do livro de 1 Coríntios da Bíblia. Problemas entre os crentes. Entre os crentes, não é os crentes aqui não é aquele que tem aquela igreja que, eu sou crente, não. Todos os crentes, os crentes católicos, os crentes espíritas, os crentes evangélicos, os crentes das candomblé, da umbanda. Crentes não quer dizer santo, quer dizer crente. Não é aquela, eu sou crente, eu vou para o céu, não. Você é de uma denominação religiosa evangélica, você é católica, mas isso não impede que você seja crente, tá bom? Então vamos aí. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos. 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? 3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida, ou quanto mais as coisas dessas vidas. 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida,
designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. 5. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? 6. Mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. 8. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixam enganar. Nem imorais, nem idolatras, nem adultérios, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Então, gente, aqui eu já vejo muitas contradições nesses termos. Por quê? Porque Deus, quando veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade de uma maneira geral. E os pecados sempre houve. Pecados desde o início do mundo houve. Erros e acertos sempre houve. Agora, nós não podemos esquecer nunca de que Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazermos o que quiser. Então a gente ouve e lê muitas contradições. Então cada um de nós temos que prestar contas somente a Deus. Porque também nas religiões tem muito mais ímpios, muito mais pessoas imperfeitas do que pessoas perfeitas e não ímpios. Nós somos seres humanos. Nós estamos tudo em um barco só. E este barco só chama planeta Terra. Então cada um de nós temos que fazer a nossa parte. E vocês tirem as conclusões de vocês. Nós não podemos ser mais do que Deus. Nós não podemos crucificar ninguém. Nós não podemos atirar pedras em ninguém. Cada um tem a sua vida. Cada um faz da sua vida o que ele quiser. Se ele está errando ou não, é um problema dele. Ele que vai ter que arcar com Deus. Agora não adianta você chegar no Papa, no pastor, no padre e dizer: olha, eu vim confessar os meus pecados. Eu vim contar ao Senhor tudo aquilo que eu fiz de ruim e de bom. Não vai adiantar. O padre pode até usar o termo perdão. Os pastores podem até usar o termo perdão. Mas não é eles quem determinam. Não são eles quem determinam. Quem determina é Deus.
Você pode receber a desculpa, sim. Olha, você está desculpada dos seus erros. Nós, como seres humanos, vamos te desculpar. Mas você tem que fazer de tudo para não cometer mais as mesmas falhas, os mesmos erros. E depois você vai ter que realmente se ver com Deus. Acabou. Nós não podemos, nenhum homem está apto a isso. Desculpem. Porque o Papa é um ser humano, tanto quanto nós. Né? Então vocês analisam. Até Jesus teve que pedir perdão a Deus por nós. Vocês lembram disso? Que quando Jesus estava na cruz, ele olhou para os céus e disse: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Você vê? Até Jesus que é Jesus. Porque se fosse assim, Jesus poderia chegar em qualquer líder da época ali, qualquer líder religioso, e pedir o perdão. Mas não, o que Jesus fez? Na cruz, ele olhou para os céus e pediu perdão para Deus. Não é? Se vocês analisarem por este lado, vocês podem até chamar eu de louco, mas faz sentido. Ou estou errado? Se fosse assim, por que Jesus conversava com Deus? Por que Jesus a todo momento estava falando com Deus? Por quê? Por causa dos nossos pecados. E Ele que é Jesus, Ele que é o Filho de Deus, né? Ele poderia mudar as regras. Ah não, eu vou pedir perdão para o pregador da época, para a pessoa, para o líder religioso da época. Eu vou lá pedir perdão para ele, não vou pedir perdão para meu pai, não. Mas não é assim. O que Jesus fez? Sofreu, foi massacrado, foi crucificado, foi morto, né? E sobre todo aquele acontecimento, perante tudo aquilo que Jesus passou, ele sempre falou com Deus. E olha, falou em oração. Ele nunca viu, nem ele viu o pai dele em matéria, fisicamente falando. Então, olha como é a coisa do perdão. Jesus, que é Jesus, que veio ao mundo para salvar nós dos pecados, ele acabou sendo crucificado numa cruz. E mesmo crucificado, com a dor que ele estava naquele momento, ele olhou para os céus e disse: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Então veja bem, o que Deus preparou para nós. Mandou o teu filho veio, mas Deus não deixou nenhum naquela época pedir perdão para outro homem. Ninguém. Olha, e nem mesmo aqueles que massacraram Jesus pediu perdão para Jesus. Não é? Estão entendendo? Se fosse assim, todos aqueles da época, Deus colocaria na mente deles, eles pediriam perdão para Jesus. Nem eles pediram perdão para Jesus. Jesus pediu perdão por eles. E Jesus pediu perdão para quem? Para Deus. Então você vê, foi uma coisa de Deus e Jesus. Por quê? Porque Deus que encaminhou Jesus para passar tudo o que ele passou. E por nós. Agora, se você também levar em consideração, não foram a maioria que crucificou, que massacrou Jesus. Não, quer dizer, foram a maioria, a minoria não. Errei aqui. A minoria, aqueles que não queriam, mas a maioria queria, não foi? Então tá aí, gente. Então tirem as suas conclusões, analisem com carinho, estudem com carinho. Eu não estou aqui criticando a Bíblia, eu não estou aqui criticando nenhuma religião, eu não estou aqui criticando o Papa, quem quer que seja. Pelo contrário, eu admiro, eu amo o Papa de paixão, eu gosto do Papa, como gosto de alguns pregadores da palavra de Deus evangélicos, que tem os bons também, lógico que tem, mas infelizmente laranja podre tem em todos os lugares. Não é? Eu respeito todas as religiões que vivem para Deus. Agora, quanto àquelas que vivem de Deus, eu posso até entender, respeitar, mas tenho que ter uma certa cautela. Como você também tem que ter uma certa cautela. Porque hoje, na verdade, nós vivemos num planeta onde tudo é mais difícil e mais complicado.
Por isso que eu digo e não tenho medo, eu sigo a Deus à minha maneira. E isso não significa que eu seja santo. Isso não significa que eu não cometa pecado. Isso não significa que eu não cometa erro. Pelo contrário, eu sou pecador. Eu cometo erro, cometo falhas e muitas vezes gravíssimas. Mas fazer o quê? Eu vou passar pelo julgamento e a sentença divina, como todos nós vamos passar. E todos nós responderemos pelos nossos atos e ações. Todos nós teremos que arcar com isso, gente. Então, repito, a Bíblia, os livros são realmente inspirados pelas nossas mentes, que foi dada por Deus, mas que de repente, nós temos que ter alguns cuidados a ler essas matérias, porque elas nos confundem e muito, tá? Então, nós temos que respeitar todas as coisas boas que lemos, todas as coisas boas que vemos, todas as coisas decentes que percebemos, porque faz parte. E nós não precisamos necessariamente estar frequentando uma determinação religiosa para saber o que é certo ou errado. A determinação religiosa nos ajuda a esclarecer alguns fatos, mas não que faz nós virarmos santos e estarmos perdoados dos nossos pecados, porque quem perdoa é Deus. E quem nos desculpa pode ser a igreja e o homem, mas o perdão, a palavra final, com certeza, vem do juiz maior, vem do soberano, vem do todo-poderoso, vem dos mistérios e vem de Deus. Isso nós não vamos entender nunca. É nesse Deus, o Deus da vida, o Deus do amor, o Deus da paz, o Deus da saúde, o Deus da perseverança que eu acredito. É nesse Deus que eu acredito, é para esse Deus que eu faço as minhas confissões, que eu faço os meus agradecimentos e assim por diante. Tanto é que eu não peço nada para mim próprio nas minhas orações. Eu peço para todos, para os meus inimigos, para os meus adversários, para os meus colegas, para os ingratos, para os enfermos. Eu peço para todos. E eu continuo ficando nas mãos de Deus para que Ele faça de mim o que Ele achar necessário, o que Ele achar melhor, o que Ele quiser, porque eu sou instrumento de Deus e Deus me usa da maneira como Ele quiser. E é desta maneira que eu acredito no Deus que eu acredito. É nessa maneira que eu acredito e tenho a esperança em Maria e também em nosso Senhor em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tirem as suas conclusões. Passaremos agora. Eu falei para você da Bíblia. Falei 1 Coríntios 6, versículos de 1 Coríntios 6 do livro de Coríntios da Bíblia. Problemas entre os ou as religiões, ou os crentes que frequentam as religiões. Falei de versículo 1 até o número 11, tá? Do 1 até o 11. Passaremos agora a consagração e a bênção da água. Já já eu volto com os ouvintes. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza.
a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal, fizestes também aparecer no rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossas faltas, vivamos como cristãos, membros da vossa igreja, e cheguemos um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora aos ouvintes. Alô? Alô, Walter. Quem fala? A Ana Cláudia Paulino. Oi, Ana Cláudia, coloca o nome de quem na corrente? O meu nome, Ana Cláudia Paulino, 48. Do meu esposo Nilson, 53. Da minha mãe, Dona Antônia, 77. Da minha filha Nairi, 17. Da minha irmã Roselaine, 47. E da minha irmã Rita de Cássia, 52. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus e Maria de Jesus, para que rogue sobre você, sobre todos os nomes que você passou para a gente ao manto sagrado, que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações, tá bom, amiga? Tá bom, Walter. Deus o abençoe, viu? Amém. Vamos com mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? O Hamilton. Hamilton, coloca o nome de quem na corrente? Hoje eu vou ficar com o Zenildo, de 46. Minha mãe, Ana, de 84, né? Da Monique, de 20. E da Regininha, de 21. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre todos os nomes que você passou para a gente ao manto sagrado, e que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações, tá bom? Bom, Walter, vamos orar pela alma da nossa amiga Roseli Mian, que faleceu ontem, viu? Oi? A Roseli Mian faleceu ontem. Vamos orar pela alma dela, viu? Que assim seja, tá bom? Amém. Deus o abençoe, Amém. viu? Vamos com mais um ouvinte. Alô? Alô, Quem fala? é a Maria, Maria fala de onde? do Parque Industrial. Maria, você coloca o nome de quem na corrente? O meu, 66, Márcia, 44, Tiago, 35, Fábio, 33 e Paulo, 20. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a senhora, sobre todos os nomes que a senhora passou para a gente ao manto sagrado, e que afastem de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom? Tá joia. Deus o abençoe, viu? Amém. Vamos com mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? É a Laura aqui do centro. Ô, Laura, coloca o nome de quem na corrente? Queria colocar o meu nome, Laura Maria, 64 anos, do meu esposo Antônio Luiz, 64, do meu filho Gabriel, 22 e do meu filho Ricardo, 42. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a senhora, sobre todos os nomes que a senhora passou para a gente ao manto sagrado, e que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom, amiga? Amém. Deus o abençoe. Amém. Você também. Vamos com mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? A Perina. Oi, dona Perina, coloca o nome de quem na corrente? Vou colocar o meu, tem 81, a Regina tem 59, a Ana tem 55, a Mônica tem 39, o Rodrigo tem 44, a Renata tem 36, o Tadeu tem 35, Leonardo Gabriel tem 15 e o Lucas tem 3 anos e 3 meses. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus,
para que rogue sobre a senhora, sobre todos os nomes que a senhora passou para a gente ao manto sagrado, e que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá? Tá bom. Deus o abençoe, viu? Amém. Gente, agora nós vamos passar então para a oração da consagração e a Ave Maria e o Pai Nosso, e já já eu volto com a oração do programa e os nomes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, Mãe de toda a humanidade, nosso Senhor Deus, olhai, nosso Deus, olhai e rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e que não deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, livrai-nos de todas as invejas, livrai-nos de todas as perturbações e de todas as enfermidades. Faço sempre isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Agora nós vamos com os nomes na corrente, né? Eu quero começar então colocando o nome da Claudete Batistella, tá? Colocando o nome da Claudete Batistella e toda a sua família, pedindo sempre a bênção de Deus, sempre a bênção de Maria. Coloco também, deixa eu ver aqui, o nome também aqui do Veríssimo Gomes dos Santos, né? O nome da Carmelita Vieira dos Santos, o nome do Ricardo Gomes dos Santos, o nome do Reginaldo Gomes dos Santos, o nome do Eric Felipe Ventura, o nome do Félix Nunes da Silva, o nome da Ana Eduarda Gomes dos Santos, o nome também da Érica Cândida Fonseca, pedindo sempre a bênção de Deus. Coloco o nome também de todas as pessoas que estiverem ouvindo, o nome também da Dona Neuza Marques, né? O nome também do Elígio, o nome da Sabrina, da Larissa, o nome também do pequeno Arthur. Coloco o nome do Cláudio, do Henrique e da Inês, do Marco, do João e do Beto, o nome do Telmo, o nome da Flávia, o nome da Mara, o nome do Thales, o nome da Bibi, o nome do Luiz, o nome também do Pedrinho, do Fabrício, o nome da Toninha Costureira, o nome da Dona Neuza, o nome do seu Álvaro Landini, o nome do Álvaro Landini Júnior, o nome do Aldinho, o nome do Luiz André, o nome também do seu Roberto Rossini, da Carmesita, do Alexandre, da Cid, do Robertinho, da Silvana e do Arthur. Coloco o nome também do Toninho Cardoso, da Guiomar. Coloco o nome da Dona Helena, do seu Sebastião, do Lucas, o nome também do Neto, da Simone, da Li, né? O nome também do Pedrinho e o nome também da Brenda, o nome também da Amanda. Coloco o nome da Dona Doroti, do seu Arlindo e da Márcia, da Maria e da Angelina, o nome da Dona Lucília, da Bida, da Arlete, da Neném e da Verônica. Coloco o nome também da Dona Maria Marques, do seu Zico, do Salomão, do Eládio, o nome do Amarildo, o nome também do pequeno Davi Marques, o nome também da Sandra, o nome do Salomão, o nome do pequeno Davi Marques, todos os seus familiares. Coloco o nome também aqui do Enzo, né? O nome aqui da Regina, da Maria. Coloco o nome também da Dona Lourdes, do seu Dito,
da dona Michele, da dona Tereza, o nome também do Ronaldo, da dona Helena, da Silvia, do seu Honório, da dona Antônia, moradores da Fazenda Araras, o nome do Toninho Cardoso, da Guilmar e todos os seus familiares. Coloco o nome do Rafael de Gaspari, coloco o nome também aqui do Fabinho, né? O nome também, deixa eu ver, do Tiago, né? O nome da Maria de Fátima, o nome da Cristina, né? O nome do Cido Batista, o nome do Lucas e todos aqueles que estiverem precisando, né? Coloca o nome da Ângela, né? O nome também da Ângela, o nome da Julinha, todos. Coloca o nome de toda a minha família, menos o meu, que eu estou nas mãos de Deus, né? Pedindo sempre a bênção de Deus, sempre a bênção de Maria. Passaremos agora para a oração do programa. Senhor Deus, Maria e Jesus. Jesus, que suas mãos foram ensanguentadas na cruz. Venham tocar em vossos filhos. Venham tocar naqueles que se encontram nos hospitais, nas cadeias, nas delegacias, nas clínicas de repouso, nos asilos, nos sanatórios, aquelas pessoas enfermas no seu leito, no seu lar, as pessoas que se encontram desenganadas pelos médicos, os meus inimigos, os meus amigos, meus inimigos, meus colegas, meus adversários. Vem, Senhor Jesus, vem Deus, vem Maria, vem tocar em todas as pessoas que participaram com a gente, aquelas que conseguiram linha, aquelas que não conseguiram, mas que estão nos ouvindo. Vem tocar em todas as religiões, vem tocar em todo o planeta Terra. Vem, Senhor Deus, vem Maria, vem Jesus, tocar em todas as pessoas que neste momento estiverem precisando. Vem tocar nesta fotografia, vem tocar neste copo com água, neste copo com óleo, transforme os mesmos em remédios, para que as pessoas que desta água e deste óleo usarem, possam ficar libertadas de todos os males, de todas as invejas, de todas as perturbações e de todas as enfermidades. Vem tocar nesta peça de roupa, neste objeto pessoal, nesta carteira profissional. Vem tocar em todos os participantes, vem tocar em todo o planeta Terra e em todas as religiões. Vem, Senhor Jesus, vem tocar em todos os corações, vem tocar em todas as famílias, vem tocar na família que perdeu um ente querido, e que Deus possa estar recebendo esse ente querido, dando a ele um bom julgamento, uma boa sentença e confortando aqueles que ficaram entre nós. Faço sempre isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, como Jesus sempre nos amou.